Paz seja, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós estamos ainda estudando as cartas de João, mais especificamente nós estamos na primeira carta de João, que é extremamente profunda. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já havíamos estudado o prefácio, a mensagem apostólica e a primeira aplicação das provas. Então, agora nós passamos a estudar a segunda aplicação das provas, que vai do verso 28 do capítulo 2 até o verso 6 do capítulo 4. Muito bem, e para começarmos então, veja lá o que João nos coloca. Ele diz assim: primeira prova, a prova moral ou a prova em relação à justiça. Ele diz assim: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Pois muito bem, João está falando então da segunda vinda. A primeira vinda foi quando ele veio trazer a mensagem da cruz, foi quando ele veio trazer a salvação, a propiciação através da sua morte na cruz. A segunda vinda vai ser o final de tudo, o fecho de tudo. E aqui nós vamos ter uma distinção importante. Dependendo de como foi o seu comportamento em relação a Jesus, esta segunda vinda será de alegria ou esta segunda vinda será de condenação. Então, por isso é que a segunda vinda de Cristo, se nós estivermos do jeito que João está nos explicando nesta carta, se nós estivermos em conformidade com tudo aquilo que a mensagem de Jesus veio nos trazer e que os apóstolos também disseminaram nessa mensagem, nós vamos ter confiança, nós vamos estar tranquilos. Por quê? Porque nós aceitamos a vinda de Jesus, a primeira vinda, nós aceitamos que Cristo é o Messias e nós aceitamos a mensagem da cruz nas nossas vidas. Isto significa que eu tenho confiança em me aproximar do trono de Deus em oração. Eu posso me aproximar? Claro que sim, porque quem me apresenta no trono de Deus é o próprio Jesus. E eu tenho confiança também em me aproximar de Deus no juízo. Por quê? Porque nós já sabemos o resultado do julgamento. Jesus sendo justo, Jesus tendo esta natureza de justiça e nós estarmos nesta mesma comunhão, neste mesmo sentido de permanecer nele, significa dizer que nós somos justificados por Jesus. E, portanto, Jesus sendo justo, ele tem a mesma natureza de Deus. E a natureza de Deus e do Filho de Jesus é a nossa natureza agora ao nascer dele. Porque ele é justo, nascendo dele, nós nascemos justos. Então, estou praticando justiça, estou guardando os mandamentos, estou guardando as orientações, estou fazendo de acordo com o exemplo de Jesus, portanto, nascida dele, o amado nascido dele, nós podemos ter confiança em nos achegarmos a Deus nesta sua segunda vinda, que é uma vinda de separação, é uma vinda de julgamento. Continua João, ele diz assim: vede quão grande amor os concedeu o Pai,
que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E tudo que nele tem essa esperança, e todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós estamos falando aqui de um momento muito importante da nossa vida. Um momento em que esta justificação, este nosso comportamento em justiça na natureza de Cristo e de Jesus, nos torna filhos de Deus. E, portanto, o resultado disso, em termos de salvação, é de que nós seremos adotados como filhos de Deus. Assim como Jesus é o primogênito, nós o seguiremos na mesma natureza. Portanto, o conhecer a Deus, o estar em comunhão com Deus, nos aproxima de Jesus e nos aproxima de Deus. Nos aproxima de Jesus porque ele é o nosso exemplo e nos aproxima de Deus porque Jesus tem a mesma natureza de Deus. Então, aqui ele está falando o seguinte: o mundo não nos conhece. O mundo não conhece. Amado, porque o que o mundo conhece não é o mundo de Deus, não são as coisas de Deus. O que o mundo conhece é algo vazio, em trevas, em escuridão. O mundo não reconhece, porque isto não é visível ao mundo. Nós não pertencemos a este mundo e, portanto, nós não somos reconhecidos por este mundo, porque nós não temos a mesma natureza deles. Nós somos diferentes, nós temos a mesma natureza de Jesus. E se nós tivermos essa mesma natureza de Jesus, significa que nós vamos seguir a natureza de Deus. Justos, justificados, andando em justiça. Deus vai revelar o que é o seu propósito em momento específico. Ele não nos revela antes. Por isso, nós dizemos que existem os chamados mistérios. Agora, nós não sabemos como seremos, nós não sabemos como efetivamente e profundamente somos o que o próprio Pai é. Diz em 2 Coríntios 3,18 o seguinte para explicar isso. Então, João está se preocupando exatamente com esta passagem aqui. Ele diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Isso não é agora, meu amado, nós estamos nos aproximando. Isto virá no seu tempo, isto será revelado no seu tempo. E quem disser que sabe isso agora está errado. Porque isto vai ser revelado pouco a pouco, passo a passo na nossa vida. E ele diz assim: somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, o que significa isso? Significa dizer, meu querido, que nós vamos ter agora uma natureza revelada. Porque o que nós somos agora não é uma natureza igual à de Jesus e à de Deus. Por quê? Porque nós precisamos ser refinados, nós precisamos andar de glória em glória. Isso significa dizer que nós vamos passo a passo, nós vamos momento a momento, nós vamos nos purificando, nós vamos ficando cada vez mais próximos. Quando ele vir nessa segunda vinda, aí sim nós saberemos de tudo, nós o veremos como ele efetivamente é,
Hoje nós não temos condições de enxergar como Cristo é. Nós não temos a capacidade disso, porque nós ainda temos uma natureza em pecado, nós ainda temos uma natureza que pode pecar, que pode cair. E nós ainda, hoje, amanhã, daqui a pouco, a gente acaba fazendo alguma coisa em pecado, porque nós não somos perfeitos, nós não somos justos, nós somos transformados em justos pela justiça de Jesus. Isso que é. Então, é esta natureza de Jesus que vai sendo preparada na nossa vida. É isso que vai sendo colocado na nossa vida, até o momento em que isto será perfeito, em que isto será absoluto na nossa vida. Então, o que nós temos aqui é uma comparação. Vamos sintetizar, em vez de nós ficarmos lendo agora todos esses versículos, isso o amado faz em casa, pausa o vídeo, pode fazer a leitura e nós vamos resumir o que está dos versículos 4 até o 7 e do versículo 8 até o 10. Então vejamos lá. Qual é o tema que está do versículo 4 até o versículo 7? É a natureza do pecado. O que é o pecado? João nos explica que o pecado é, em verdade, uma transgressão da lei. A lei, ela é posta e nós não obedecemos. Isso significa dizer que nós estamos transgredindo. Significa dizer que nós estamos nos rebelando. Isto é uma ilegalidade, porque eu não respeito a norma, eu não respeito a lei que foi dada por Deus para nós. Isto é uma injustiça, isto é uma desonestidade. Cuidado, meu amado, nós já vimos isso no vídeo anterior. Isto não é fraqueza, isto não é o temperamento, isto não é personalidade. Ah, porque eu sou fraca, eu não tenho força, etc, etc. Não é fraqueza. Pecado é pecado. Não é temperamento. Ah, eu sou assim. Essa é a minha personalidade. Não, não é. Pecado é pecado. Se o seu temperamento é diferente, se a sua personalidade é diferente, ao nos convertermos, Jesus, através do Espírito Santo, pode mudar o teu temperamento, mudar a tua personalidade e te dar força para não sucumbir ao pecado. Então a natureza do pecado é essa, é uma transgressão, é uma rebelião, é uma coisa errada que nós estamos fazendo. E de onde vem o pecado? Versículo 8 a 10. O pecado, que é uma transgressão, ele vem do diabo. Desde que ele fez uma rebelião nos céus, desde que ele foi expulso, nós temos um pecado de rebelião. E por isso a rebelião que nós fazemos é pecado diante de Deus, porque a origem do pecado é o diabo, da sua rebelião contra Deus. Como é que nós resolvemos isto? Deus teve uma estratégia, Deus deu acesso a uma estratégia. Qual é essa estratégia? Tirar o pecado. Isso através da vinda de Cristo. Então, nós, pecadores, vamos poder deixar de ser pecadores quando? Através de quê? Através da obra de Cristo na cruz, da propiciação que Jesus fez na cruz. Porque o propósito dele é tirar o pecado. O versículo do 8 a 10 explica ainda mais. Ele faz uma aprofundação, um aprofundamento dessa explicação. Ele diz o seguinte, que a obra moral, que é o pecado, ele veio para destruir isso. Então Jesus veio para destruir a obra moral. O que é essa obra moral do diabo? É o pecado. Mas, amado,
nós temos uma outra questão também que é importante. Além desta obra moral, que é o pecado, nós também temos uma obra física. O pecado, ele pode se manifestar através de doenças no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, mas também de degradação, ou seja, agir de forma degradante. Então, Cristo veio para tirar o pecado, mas ele também veio para destruir as obras do diabo. O pecado, as doenças e a degradação. A lição teológica, a lição que Deus está trazendo aqui através do escrito de João, é que nós devemos permanecer em Cristo, porque se eu permaneço em Cristo, aquele que permanece em Cristo não peca. Por que eu não peco se eu estiver em Cristo? Porque Jesus é justo, Jesus não peca. Então, se eu estou nele, eu não peco. Enquanto eu estiver próxima de Jesus, eu não peco. Então, eu não posso me afastar, porque a partir do momento que eu me afasto um pouquinho, eu acabo pecando. A lição teológica do versículo do 8 ao 10 é que quem é nascido de Deus não peca, porque ele deixa este hábito de pecar. Porque existe o ato de pecar, que nós acabamos fazendo uma hora ou outra, a gente acaba fazendo, porque nós somos carne, a gente está andando em direção a Jesus, a gente está andando em direção a esse conhecimento, mas a gente ainda não tem toda a característica, toda a natureza de Jesus. A gente está andando para lá. Então, o que acontece aqui? Quem é nascido de Deus, ele não tem mais o hábito de pecar. Eventualmente, ele acaba pecando. Por quê? Quem é nascido de Deus, ele compartilha a natureza de Deus. E se ele compartilha a natureza de Deus, ele não peca mais. O capítulo 2, resumidamente, então, ele nos coloca estes pontos aqui. Conhecer a Deus quer dizer guardar os seus mandamentos. Mente aquele que diz conhecer a Deus, mas não guarda o mandamento. Isso é uma mentira. Eu conheço a Deus. Sim, você conhece a Deus, mas não guarda o mandamento. Então, você é mentiroso. Guardar a palavra vai significar que o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado em nossa vida. E aí a gente vai ver a prova de amor, né? Um pouquinho mais para frente que a gente vai ver essa questão aqui. Estar nele, estar em Jesus, quer dizer andar como ele andava. Não é continuar andando do jeito que a gente anda. Não, é andar como ele andava. Permanecer nele significa não ser confundido quando ele vier. A gente já viu. E quando ele vier, serão separados aqueles que têm a vida eterna e aqueles que têm a perdição eterna. Então, permanecer nele para não ser confundido. Eu sei a minha natureza, eu vou ver agora como ele é efetivamente, como se tirassem as cascas dos meus olhos, e eu vou perceber que a minha natureza está ficando de glória em glória semelhante à dele. A natureza dele começa a ser a minha natureza. E justo é aquele que pratica a justiça. Justo é quem pratica a justiça. É assim que funciona. Como Jesus pratica a justiça, como Jesus praticou a justiça, como Jesus ensinou a prática da justiça e como Jesus fez. Isso significa, então, que eu sou nascida dele. O capítulo 3 tem como resumo o seguinte: o pecado é transgressão da lei. Eu estou transgredindo, eu não estou observando a lei. E Jesus veio
para tirar esses nossos pecados. A missão, a função de Cristo é de salvação. E como é que ele pode fazer isso? Porque nele não tem pecado. Então ele pode fazer a salvação porque ele não era pecador. Ele levou os nossos pecados para a cruz e pagou pelos nossos pecados. Mas ele não era pecador, ele era justo. Se eu permaneço em Deus, eu não fico pecando, eu não tenho mais hábito de pecar. Porque quem tem o hábito de pecar, quem fica pecando, errando, fazendo coisas erradas, injustas, significa que não conhece a Deus, que não conhece Jesus, porque nós temos todo o ensinamento para que nós não andemos pecando. Justo é quem pratica a justiça como o Senhor fez, do mesmo jeitinho que o capítulo 2 trazia para nós. E nascido de Deus é aquele que não vive da prática do pecado. Quem é filho de Deus? Aquele que é justo e que ama o seu irmão. Quem é filho do diabo? Aquele que é injusto e não ama o seu irmão. Permanecer em Deus, em resumo, é guardar seus mandamentos. Como é que nós sabemos disso? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica em nosso coração que nós pertencemos a Deus, como nós vimos em vídeos anteriores. Finalmente, o capítulo 2, ele está fundamentado em obediência. O que é obediência? É conhecer, é ter comunhão, é guardar o mandamento e aplicar este mandamento na vida. Porque quando eu falo de guardar mandamento, eu estou falando de fazer conforme o mandamento. Se eu vou me rebelar, eu me faço mentirosa, porque eu estou dizendo uma coisa e fazendo outra coisa. O resumo do capítulo 3 não é obediência, mas é justiça. Quem é justo? Justo é aquele que é sem pecado, ou que procura andar na justiça, sem o pecado. É aquele que permanece em Deus porque a natureza de Deus é uma natureza justa. Em outras palavras, é aquele que guarda e aquele que faz os mandamentos de Deus. O pecado, portanto, é uma transgressão da lei. O pecado, portanto, nasce do diabo. O pecado, portanto, é um hábito pecaminoso. Amado, que o Espírito Santo fale ainda mais profundamente, porque esta lição que nós vimos é uma lição extremamente profunda. Que o Espírito Santo possa trabalhar no teu coração, na tua alma, na tua mente, para trazer as verdades, para trazer tanto as noções exatas de obediência e de justiça para a sua vida. Amém? Bons estudos!